Ups. Tudo funcionando. Daniel, como eu estava te falando, né, quando a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu vou, assim que a gente terminar a apresentação, terminar a introdução e você começar a falar, eu vou fechar o meu vídeo e o meu microfone, mas só confirmando que eu estou online aqui, coletando as perguntas e tal, e se houver algum problema técnico, a gente avisa. A gente tem tido um exercício assim, de muita tolerância, né, com esse modelo para imprevistos, né? Mas, em geral, os seminários têm corrido super bem, sabe? A gente não está com histórico nenhum assim, de problema, não. Então, acho que tem tudo para correr perfeitamente. Tranquilo. Já estamos com 43 pessoas aqui na sala. Bom, pessoal, boa tarde para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um seminário do nosso programa de pós-graduação. Espero que todos estejam bem, de saúde, passando bem por esse período difícil. E hoje tenho o prazer de apresentar para vocês o Daniel Mansur, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. E o Daniel traz assim uma mudança, né, bem expressiva no tom que a gente vinha tendo nos seminários até agora. Viu, Daniel? Nem comentei contigo isso antes, mas a gente, nessa rodada de seminários online, a gente abriu espaço para vários dos nossos recém-doutores ou egressos do programa apresentarem seminário, né? Isso tem sido um espaço interessante para mostrar o rosto científico desse pessoal e tem sido assim muito motivador, né? Agora, a gente entende, né, como eu acho que todo mundo vai concordar com isso, que mesclar é muito importante, né? Então, quando a gente traz um convidado como você, por exemplo, a gente traz também o outro lado, que é dar a chance para os nossos estudantes e pesquisadores do programa de verem o trabalho de um pesquisador estabelecido também. E a tendência é que até o final do ano a gente vai alternando. A gente vai ter líderes de grupo, como é o teu caso, com recém-doutores também que vão mostrar assim, o seu ingresso, né, na vida científica adulta. E aí, gente, ter o Daniel com a gente hoje é um prazer, né? E eu estava conversando com ele antes, né, da gente iniciar formalmente, porque o trabalho que o Daniel vai apresentar exemplifica, ilustra muito bem como é importante você ter bons trabalhos, bons pesquisadores em áreas que são transversais, áreas que permeiam várias diversas outras áreas da ciência. Hoje, a gente, obviamente, todo mundo está por dentro de todos os detalhes, atravessando uma pandemia seríssima, que, na verdade, é uma calamidade, e uma área que emergiu com uma importância inquestionável é a área de imunologia, né? A área de imunologia, na verdade, é absolutamente fundamental para qualquer doença infecciosa, e é muito interessante ver como os conhecimentos se aplicam a modelos diferentes, né? E não é segredo para ninguém que a gente não vai sair dessa sem contribuições sólidas, né, da área de imunologia. O Daniel, como eu falei para vocês, é professor da Federal de Santa Catarina, vai falar de um outro modelo, mas é interessante para que a gente aprenda com relação a como esse tipo de conhecimento pode ser distribuído em áreas muito diferentes. Então, o Daniel é uma pessoa de formação muito sólida, né? É doutor pela Universidade Federal de Minas e tem um pós-doutorado no Imperial College de Londres, né? Então, lá, nessa sequência, ele migra para Santa Catarina, para Florianópolis, onde ele estabelece um grupo, que é o grupo que ele lidera lá. Então, é uma trajetória científica que também é importante, inspiradora para os nossos estudantes, e que vai trazer para a gente conhecimento que realmente alcança muitas áreas diferentes.
Daniel, quero voltar a te agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Quero dizer, mais uma vez, que apresentações como essa são muito importantes, muito valor para a gente. E eu te passo, então, a palavra e a plateia, te desejando um bom seminário e estou monitorando por aqui. Tá? Vou tirar meu microfone, meu vídeo, reforço com todo mundo para que desliguem os microfones e te passo a palavra. Obrigado, Daniel. Obrigado, Márcio. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. É um prazer dar um seminário no ICC, sempre. Eu prometo a Cláudia e ao Samuel que esse seminário não vai ser igual ao último que eles viram aí, da última vez que eu fui. Essa, na verdade, é uma versão mais completa dessa história. E eu vou falar um pouco para vocês hoje de uma proteína que a gente trabalha no laboratório, que essa proteína se chama ISG15, e como que ela pode ser uma proteína antiviral, muito entre aspas, mesmo sem querer. Circunstancialmente, ela pode ser uma proteína antiviral. Ou, como eu mandei para vocês o título, que os flavivírus exploram muito bem esse ajuste fino do sistema interferon para poder promover a infecção. Então, esse é um título alternativo dessa palestra. Um conceito que eu acho muito importante a gente levantar aqui agora é que doença é uma propriedade emergente. O que eu quero dizer com isso? Não existe um micróbio que causa doença em um hospedeiro que não é apropriado para o crescimento desse micróbio. Tá? Então, nem o hospedeiro fica doente sozinho, ou, no caso das doenças infecciosas, né? Nem os micróbios são, por definição, patogênicos. Precisa haver um encontro dessas duas coisas, e uma doença, normalmente, ela é uma propriedade emergente dessa interação. Isso implica algumas coisas interessantes que a gente tem visto muito agora pela pandemia, que é, por exemplo, a imunopatologia causada pelo SARS, que é, de fato, a parte mais complicadora dessa doença, né? Mas, de maneira geral, tem uma coisa muito legal que dá para a gente observar aqui, que é, na verdade, a coevolução entre um hospedeiro e um patógeno. Tá? Então, essa coevolução ela é fundamental para o desenvolvimento de alguma patologia, porque a gente vai ter tanto o sistema imune respondendo à infecção, quanto o vírus, no caso aqui que eu vou falar, tentando escapar dessa resposta imune. Então, é sempre bom a gente colocar tudo à luz da evolução, como diria o Dobzhansky, né? Eu vou tratar hoje aqui de dengue. Esse aqui, então, é a estrutura do vírus da dengue. Dentro desse capsídeo aqui, a gente tem um genoma, que ele é um genoma de fita simples, de RNA de fita simples. Ele é um segmento único e ele está pronto para ser traduzido assim que ele entra dentro da célula. Isso quer dizer que, assim que ele entra dentro da célula, os ribossomos já vão pegar esse genoma aqui e já vão traduzir ele em uma única grande proteína, uma poliproteína, que depois vai ser clivada entre proteínas estruturais e proteínas não estruturais. Essas aqui, como o próprio nome dizem, fazem a estrutura do vírus, enquanto as não estruturais são as responsáveis pela replicação e interação do sistema imune. Voltando naquele conceito da interação, uma coisa muito importante também no caso da dengue, ele é um vírus que tem que circular tanto no hospedeiro invertebrado quanto no hospedeiro vertebrado, tá? Nos homens e nos humanos. E por que isso é importante? Isso parece ser muito importante. Está exemplificado nessa figura aqui. Quando os vírus entram no mosquito, a diversidade com a qual eles saem dos mosquitos é impressionante. Ou seja, passar pelo mosquito gera uma diversidade incrível. No entanto, quando esse vírus entra no humano, ele é filtrado. Pequenas populações são filtradas, são selecionadas e são elas que são as capazes de causar, potencialmente causar doença nos humanos, né?
E uma vez esse vírus entra de novo, causa viremia, entra de novo no mosquito e aí vai se expandir de novo. Então a gente tem uma sanfona de expansão e contração na população dos vírus, tá? Então esses vírus são bastante plásticos, eles têm que lidar com essa mudança de hospedeiro o tempo inteiro. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que de todas as proteínas não estruturais do dengue, a grande maioria delas são proteínas intracelulares. Tá? NS1 é secretada, mas todas essas outras proteínas, né, NS2A, B, NS3, NS4A e B e NS5, e NS5 eu vou voltar nela mais tarde, elas são proteínas que estão dentro da célula. Isso chama a atenção de que, possivelmente, então, grande parte da interação entre dos flavivírus com os hospedeiros acontece dentro da célula. E daqui a gente... e um jeito de exemplificar isso, e o tanto que essa interação ela é ativa, vamos dizer assim, é olhando para esse gráfico aqui. Isso aqui é um experimento de single-cell RNA-seq, né, um sequenciamento de células únicas de pacientes infectados com dengue. Tá? Esse foi um trabalho publicado em 2018 pelo grupo do Stephen Quake em Stanford. E a gente pegou e reanalisou esses dados, dividindo os dados dele em 3 populações principais. Tá? Células não infectadas, que são as células que vieram de pacientes que não tinham dengue. E dentre os pacientes que tinham dengue, a gente subdividiu em 2 tipos de células. Uma, aquela célula que estava dentro do paciente, mas a gente não achou o genoma, e a gente chamou essa célula de bystander. E outra que era células que a gente achou o genoma do vírus. Ou seja, tinha uma read do genoma do vírus lá indicando que aquela célula estava de fato infectada. E o que vocês vão notar é que um número mínimo de células, isso aqui é o sangue total da pessoa, tá? Na verdade, o número mínimo de células está infectada. Tá? E isso aqui é bastante interessante, que essas células aqui elas não agrupam especificamente ou exclusivamente com nenhum tipo celular, do tipo monócito, célula dendrítica, linfócito B, linfócito T. Grande parte das células estão infectadas, mas grande parte dos tipos celulares estão infectados, mas numa quantidade pequena quando a gente vai olhar. Tá? Então, só voltando aqui, é importante a gente ter, e porque eu vou voltar nisso bastante, esse conceito de célula não infectada, foi uma célula que não foi exposta ao vírus, uma célula bystander é uma célula que foi exposta, mas não foi, a célula não está com vírus, não está com infecção, e a célula infectada, a célula em que o genoma foi achado, ou alguma proteína viral para isso. Então, o meu laboratório, a nossa pergunta principal, vamos dizer assim, é quais são os filtros que restringem a replicação dos flavivírus em humanos. A gente está interessado em outros vírus também, mas os flavivírus têm um apelo bastante interessante do ponto de vista biológico, que é essa mudança de hospedeiro. Então, indo entre o invertebrado e os hospedeiros vertebrados, significa que tem bastante plasticidade e a gente tem essa evidência de que existe um filtro muito grande da replicação dos flavivírus em humano. Então, a gente está interessado em saber quais são esses filtros. Tá? Um dos filtros que é bastante conhecido para a replicação dos flavivírus está na resposta imune inata, especialmente nos interferons tipo 1. Os interferons tipo 1 são as primeiras citocinas a serem descritas, tá? Então, no meio dos anos 50 ainda, pesquisadores da Inglaterra e, em paralelo, no Japão, descobriram essas citocinas, que elas geram na célula de transcrição de um punhado de genes, mais de 500 genes diferentes, dependendo da célula que você olha, e elas induzem a transcrição de genes que vão ser chamados no seu contexto de ISGs, ou genes estimulados por interferons.
E esses genes estimulados por interferons são os responsáveis por gerar uma coisa que a gente chama de estado antiviral, que é o que deixa uma célula refratária à infecção por um vírus, à replicação de um vírus. E então esses ISGs são candidatos muito bons para a minha pergunta aqui atrás de quais são os filtros que acontecem nos humanos que impedem a replicação dos flavivírus. Tá? Então, esse aqui é o primeiro, a segunda, na verdade, pedaço de dado que eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte. A gente pegou todos aqueles dados lá de sequenciamento de célula única e perguntou quais são os genes diferencialmente expressos. Então, nós estamos vendo aqui nessa parte aqui do diagrama de Venn, que são genes diferencialmente expressos quando as células são infectadas por dengue. Tá? Então, a gente tem aqui em torno de 390 genes diferencialmente expressos. E aí a gente pegou o Gene Ontology e falou, me busca todos os genes que são genes que têm interferon tipo 1 no tag no GO. E aí ele volta com 207 genes. Se a gente cruzar essas duas planilhas, o que a gente vai chegar são 37 genes. Então, de todos os genes estimulados por interferon, apenas 37 estão diferencialmente expressos em células que foram expostas ao vírus da dengue. Se a gente coloca isso num heat map, então aqui são só esses genes selecionados, só esses 37 genes, e a gente divide aqui entre células infectadas, ou seja, células que a gente achou o genoma do vírus, células bystander, que foram expostas ao vírus, ou de pacientes que foram expostos ao vírus, mas nós não achamos o genoma, e células de pacientes saudáveis. E aqui nesse eixo aqui nós temos as células. Então, cada pontinho desse aqui é uma célula diferente que foi sequenciada. Tá? Então, aqui a gente tem o transcriptoma versus célula. Tá? E é bastante interessante achar que ver que nas células infectadas, nas células que têm o genoma, tem pouquíssimos ISGs, tá? Tem pouquíssimos genes induzidos por interferon. A maioria deles está nas células bystander, tá? Que são essas células aqui. E aí a gente ficou bastante interessado, como eu disse para vocês no começo, que a interação desse vírus acontece de maneira intracelular em grande parte do tempo, nesses ISGs que estão sendo expressos nas células infectadas. E de maneira bastante interessante também, dá para notar que tem esse gene chamado ISG15 nessas células infectadas, e não só o ISG15, mas também alguns outros genes, como vocês podem ver sublinhado ali, o BEL-L6 e a USP18, que são genes da mesma via de ação do ISG15. Então, para a gente, isso apontou que pudesse ter alguma coisa interessante aqui. O que é o ISG15? Né? Ele é um gene estimulado por interferon de 15 kilodaltons e ele tem 3 funções descritas principais, tá? Que podem ser englobadas em três grandes categorias. A primeira delas é essa função aqui de IS-gelação. O que é uma IS-gelação? É uma modificação pós-traducional que acontece em células que foram estimuladas com interferon, na qual, num processo muito similar à ubiquitinação, isso quer dizer que a gente precisa de uma enzima E1, uma enzima E2 e uma ligase, né, uma enzima E3, que vão fazer a ligação de ISG15 em lisinas de proteínas nascentes e modificar essa proteína. Tá? Para que serve essa modificação? Excelente pergunta. Ninguém tem exatamente uma boa resposta para essa pergunta. Tem proteínas que ficam mais ativas, tem proteínas que vão ser degradadas,
Então, não é uma função tão bem definida quanto a ubiquitinação, mas é uma modificação pós-traducional e o mecanismo de se colocar uma ISG15 numa proteína é relativamente parecido com se colocar uma ubiquitina. Tá? Então, essa é talvez uma das funções mais descritas de ISG15. E aqui tem uma coisa bastante interessante, que a ligase, que eu chamei a atenção, ela está expressa nas células bystander e não nas células que estão infectadas, que é onde a ISG15 está expressa nesse caso aqui, ou pelo menos mais expressa, né? Que aqui vai ter um degradê de expressão, né? Então aqui é o que está mais expresso, que está apontado aqui. Enfim, isso aqui é bastante interessante porque você tem uma parte da via sendo expressa nas células que estão infectadas e uma parte da via sendo expressa nas células bystander. Outra função que a gente vinha estudando há bastante tempo, isso também sugere o porquê do interesse nessa proteína, é que a ISG15 ela funciona como uma citocina. Então, quando as células são infectadas e produzem interferons por vírus ou bactérias, por exemplo, esses interferons vão encontrar células T, neutrófilos, monócitos, células epiteliais, e essas células vão liberar ISG15, e esse ISG15 vai encontrar o receptor dele em diversas células e induzir a produção de outras citocinas, como interferon gama e IL-10. Então, no passado, a gente trabalhou com o ISG15, a gente descreveu que essa proteína, quando ela liga em monócitos, ela leva a liberação de IL-10 e IL-6 para um receptor ainda não conhecido. Então, essa é uma das outras funções de ISG15. A terceira função, e a última a ser descrita, é que a ISG15 ela é fundamental para poder regular a própria sinalização dos interferons do tipo 1. E o que acontece, então, é quando humanos, quando eles não têm ISG15, tá? Tem alguns humanos que são deficientes, são mutantes, eles têm uma interferopatia, tá? Que é uma doença autoimune causada por interferon, que leva a uma alta inflamação, porque você não consegue regular negativamente a sinalização dos interferons. Isso é uma doença bem grave, bem séria, levando à calcificação do cérebro dessas pessoas que têm essa doença até. Tá? Então, é uma doença autoimune, uma autoinflamação gerada pela deficiência desse ISG15, porque na sua ausência a sinalização do interferon não é bem controlada. Além disso que eu falei com vocês, na verdade, dentro de uma ou outra dessas funções, é interessante a gente lembrar que ISG15, em pacientes deficientes para ISG15, tendem a sofrer por micobacteriose grave. Ou seja, nós nos vacinamos com BCG, vacinamos 500 milhões de pessoas por ano com BCG, e ninguém tem praticamente nada, mas se você não tiver ISG15, a micobactéria da vacina cresce bastante, você tem uma micobacteriose grave. E uma outra coisa bem interessante que saiu desses mesmos pacientes, daquele trabalho que eu mostrei anteriormente, é que os mesmos pacientes com deficiência em ISG15, eles têm uma resistência a infecções virais. Então, se não tem o ISG15, você é mais resistente a pegar infecções virais que são consideradas ubíquas, como, por exemplo, herpes ou influenza. E isso acontece em humano e não em camundongo. E é bastante interessante que a gente tem em camundongo uma dezena de trabalhos mostrando que a ISG15 tem uma propriedade antiviral nesses animais. Então, aqui tem uma outra distinção, talvez hierárquica, talvez não, bastante interessante, no sentido de que a função dessa proteína em humano ela não é exatamente a mesma que em camundongo. E se a função antiviral do ISG15 existir em humano, hierarquicamente a função de regulação dos interferons ou da desregulação, né,
na ausência, ela parece ser superior, porque acaba que essas pessoas não têm infecções virais. Mas beleza, então voltando no começo, dada essa expressão diferencial nas células infectadas e esse histórico de IgG15 ser diretamente uma proteína antiviral, a gente quis saber qual que é o papel do IgG15, então, na infecção por dengue. Tá? Nós vamos usar aqui modelos de infecção, modelos especialmente celulares, né, células. Especialmente nós vamos usar células que são a 549, que são células derivadas de pulmão. A primeira pergunta, que pode ter certeza que meus referis já fizeram também, é que por que diabo você está usando uma célula de pulmão para fazer ensaio de dengue? Mas tem um motivo muito bom. A maioria das células que são usadas nos modelos de dengue, essas células ou não produzem ou não respondem muito bem a interferons. Isso significa que eu precisava de um outro modelo, já que eu estou estudando justamente essa dinâmica, esse jogo aí entre o vírus e os interferons. E a 549, ela é uma célula, tanto que o dengue consegue, os flavírus conseguem replicar nessa célula, e ela produz e responde bem a interferons. Tá? Então, essa célula. E um outro motivo bom é porque a gente consegue fazer bem deleções gênicas via CRISPR nessas células. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é um ensaio de placa normal, em que a gente olha a cara dessa célula. Então, uma célula selvagem infectada com dengue, aqui a gente está marcando para a proteína E, isso aqui tem o overlay, né, de CMC, e parece assim, tá? É uma célula com 36 horas de infecção, assim que parece a placa de dengue nessas células. Se a gente deleta IgG15, a placa fica assim. Então, esse vírus parece que tem uma facilidade de espalhar muito maior nas células que não têm a IgG15. Tá? A gente pode quantificar isso. A gente pode quantificar isso olhando também então, pelo tamanho da placa, olhando a quantidade de células por placa, que então em azul a gente tem as células knockout, em preto as células selvagem, a porcentagem de células infectadas, que vai ser uma função muito parecida com essa daqui, a quantidade de RNA que está sendo colocado para fora da célula, assim como a quantidade de focos, ou seja, de vírus que estão saindo da célula, e apesar do meu... voltou aqui. E também de RNA intracelular. Uma coisa que eu gostaria de chamar bastante atenção aqui é para esse slide aqui, para esses gráficos do fundo, que são o seguinte: nessas células knockout, se a gente coloca de volta o IgG15, se a gente transfecta de volta, a gente recupera o fenótipo, o que não acontece com o vetor vazio. E a outra coisa importante, chama a atenção que parece que estou falando flavivírus várias vezes aqui, não só dengue, porque parece que acontece exatamente a mesma coisa com Zika. Tá? Então, o fenótipo de Zika e dengue é muito parecido. Acontece para todos os vírus? Não. Se a gente pega vírus não relacionados como HSV, que é um vírus de DNA, e VSV, em humanos, parece que essa proteína não tem uma ação antiviral. Então, tanto o tamanho de placa quanto o número de células de placa é exatamente o mesmo, muito parecido, tanto para VSV quanto para HSV. Tá? Então, aqui a gente acha, nesse momento, que IgG15 tem uma participação em humanos para dengue, mas não para esses outros vírus. Tá? Então, ela é abrangente o suficiente para pegar Flávio, mas não para pegar essas outras famílias de vírus aqui, que são bastante distantes dos flavivírus. Então, a pergunta que fica agora é se de fato o IgG15 restringe a replicação dos flavivírus, como que ele faz isso? Tem vários e vários reportes, na verdade, a maioria dos reportes mostrando que a IgG15 é uma proteína antiviral, faz menção à função de IS-gelação.
Então, de alguma maneira, e até tem esse tipo de coisa para dengue também, que ISG15 é capaz de ISGelar, né, de fazer ISGelação de proteínas virais. E aí o pessoal assume que, por causa disso, essa é a função antiviral de dengue. Tá? A maioria desses trabalhos foi feito em camundongos, mas então foi a primeira coisa que a gente foi checar. Para isso, eu volto nesse slide aqui, que explica o que é ISGelação, para falar que a principal ligase que coloca a ISG15 nas proteínas nascentes é essa proteína aqui que chama ERK5, tá? Que era aquela proteína, não sei se vocês lembram, que eu mostrei no heatmap, que estava expresso nas células bystander, mas não nas células infectadas. Então, o que a gente fez foi deletar essas células, das células A549 também, usando o CRISPR, estimulou essas células com interferon, e aqui vocês vão ver na célula selvagem que a IS-gelação, que a gente pode ver por essa escada aqui de proteínas sendo IS-geladas, acontece, e na ausência de ERK5, essa IS-gelação virtualmente não acontece mais. E quando a gente faz o mesmo ensaio de placa, a gente vê que as células ISG15 knockout, as células ERK5 knockout, elas não têm nenhum tipo de fenótipo. Então, apesar de não haver essa ISG-gelação como a gente esperava que havia, essas células não têm knockout, o que não tem fenótipo, o que nos indica de que o motivo pelo qual o ISG15 é uma proteína antiviral contra flavírus ou contra dengue não é por causa da IS-gelação. E aí nós fomos, tem as duas outras funções descritas para a ISG15. A função de citocina, que o spoiler é que não é a função de citocina, então não vou falar dela aqui, e a modulação dos interferons do tipo 1. Existe sempre uma outra opção de ser uma função desconhecida. E isso é muito interessante se fosse, mas não parece ser o caso. Então, eu vou usar o resto da palestra para contar para vocês por que a gente acha que a função de ISG15 em modular os interferons tipo 1 é a função que também é responsável por restringir a infecção por dengue. Então, aqui, bem interessante, se vocês fizerem uma infecção com dengue e medirem ISG15, o dengue vai expressar ISG15, tá? Vai levar a expressão de ISG15, o que é esperado e é mostrado, inclusive, naquele heatmap que eu mostrei para vocês. Obviamente, na ausência de ISG15, não tem ISG15. No knockout não tem ISG15. E aí, uma coisa bastante interessante aqui é o seguinte. As células knockout não têm ISG15, ainda bem. Elas também não têm USP18. E elas, vocês vão ver aqui que na célula selvagem, essa USP18, que é uma DIS-gelase, e que é a proteína responsável por fazer aquela regulação negativa dos interferons tipo 1, ela fica instável na ausência de ISG15. Ou seja, se você não tem ISG15, você não tem USP18, como a gente mostra aqui. E aí, interessantemente, o que a gente esperava é que, na ausência de ISG15, você vai ter uma desregulação dos interferons tipo 1 e você vai ter mais moléculas antivirais. O que seria a explicação daquele trabalho para falar que pessoas deficientes para ISG15 não têm infecções virais. Tá? Não têm infecções virais a mais do que deveriam. Na verdade, são até resistentes. E o que a gente vê aqui, ao contrário disso, é que essas proteínas, que essas células, na ausência de ISG15, quando infectadas com dengue, elas têm menos fosforilação de STAT1, menos produção de IFIT1 também. O que é bastante curioso, já que essas células deveriam responder até mais. E a gente vê que essas células não têm nenhum problema na produção de interferon. Tá? Elas até produzem mais. Mas quando você vai ver a transcrição dos genes induzidos por interferon, a gente tem menos nas células knockout. Então, o que poderia estar levando a esse fenômeno?
Se a gente olhar isso por um outro lado, o que a gente está vendo aqui, em verde, então, é a infecção pelo dengue na célula selvagem, igual eu mostrei para vocês anteriormente. E em vermelho é o IFIT3. A IFIT3 é uma proteína antiviral, e aqui vocês estão vendo que ela está muito expressa, tanto nas células infectadas, quanto nas células bystanders, que são as células que foram expostas aos interferons, porque foram as células que receberam esse aviso, vamos dizer assim, estão se preparando para poder restringir a infecção. Então, essa placa aqui ela não vai crescer muito mais que isso. Vocês podem notar aqui que as células em volta delas estão lotadas de proteínas antivirais. O que acontece na célula ISG15 knockout? Olha só, o pouco de IFIT3 que está expresso nas células infectadas. E as células em volta dessas células não tem quase nada expresso IFIT3. Se a gente pega, então, e coloca isso junto com aquela informação do blot, o que vai nos sugerir é o seguinte: de alguma maneira, na célula que está infectada, existe uma interação de dengue com ISG15 que permite uma resposta imune acontecer de maneira adequada, que quando a ISG15 não está lá, essa resposta imune não acontece dentro da célula infectada e, por consequência, afeta o resto das células. Mas por aqui não dá para falar se essas células que estão infectadas são as que realmente mais sofrem. Para isso, nós fizemos o seguinte: nós infectamos essas células também, normalmente. Aqui, U e I, então, são uninfected e infected, né? Células selvagens, células ISG15 knockout. E a gente fez o sorting dessas células. A gente fez o sorting por células infectadas por dengue. Então, o resultado aqui é muito parecido com os resultados que vocês viram anteriormente. Você tem uma degradação de STAT2 aqui, que é esperado, porque a gente sabe que dengue, um dos jeitos que dengue usa para poder inibir o sistema imune é pela degradação de STAT2, e eu vou voltar nisso aqui daqui a pouco. Se a gente faz o sorting dessas células agora em células bystander e células infectadas, vocês vão ver que a célula que está infectada é uma célula que não possui quase nada de STAT2, que é justamente esperado no sentido de que essas células aqui são as células que têm a proteína viral que degrada STAT2. Mas o mais interessante aqui é que parece que isso é muito mais eficiente na ausência de ISG15 do que na presença de ISG15. Então, a gente quer saber como, né? Para poder apoiar esses dados, e aí eu vou chamar a atenção desse título que está aqui correndo desde a última sessão, que ISG15 ele tem uma função especialmente autócrina na regulação dos interferons. O que quer dizer isso? O interferon, quando ele é produzido, ele sai da célula e ele pode agir tanto na célula que mesmo produziu ele, quanto nas células vizinhas. E aí a gente fez o seguinte experimento aqui. A gente deletou o receptor do interferon tipo 1 e a gente deletou o receptor do interferon tipo 1 nas células ISG15 knockout, criando esse duplo knockout aqui. E aí aqui apareceu uma coisa que, de fato, a gente não esperava. Primeira delas, o fenótipo do ISG15 knockout é tão pronunciado quanto do interferon knockout. Receptor knockout. É a proteína que vai... Isso aqui é o que vai fazer todos os ISGs. Então, ficou muito surpreso. A gente ficou muito surpreso em notar que esse fenótipo aqui é igual. E mais ainda, que o duplo knockout era igual aos outros dois. Isso aqui sugere para a gente que essas duas proteínas estão na mesma via, como eu vou explorar um pouco mais para frente nos próximos slides. O que acontece? O que a gente sabe da interação de dengue com
essa via? Uma vez que os interferons são produzidos, eles vão ligar nesse receptor cognato deles, e esse receptor cognato vai disparar uma via que chama via de JAK-STAT. Essa via de JAK-STAT, quando a gente tiver a fosforilação de STAT2, ela vai se ligar a STAT1, vai fazer um heterotrímero com IRF9 e vai fazer a expressão de todos os ISGs. Né? No entanto, quando o DEN está dentro da célula, ele produz o que é também a polimerase e a metiltransferase dele, que é a NS5, e essa NS5 ela se liga diretamente em STAT2, e essa ligação em STAT2 leva à degradação da STAT2 pelo NS5. Tá? Não é, NS5 não é uma protease, né? Mas ela vai se ligar a outras proteínas que levam a essa degradação aqui. E aqui entra o ISG15 de novo. A regulação de ISG15 dos receptores de interferon acontece da seguinte maneira. A proteína que é o par de ISG15 dentro da célula, que é a USP18, que eu mostrei lá atrás, que também está degradada na ausência nas células ISG15 knockout, o que ela faz é deslocar JAK1 desse receptor, e quando ela desloca JAK1 desse receptor, ela interrompe a sinalização. Quando ela interrompe a sinalização, você para de ter a expressão de genes estimulados por interferon e você tem a oportunidade de acabar com essa resposta. O que acontece, então, na ausência de ISG15 é que você não tem também USP18, então, na ausência de USP18, você não tem regulação negativa, e aí você tem uma resposta que acontece num loop infinito de interferon, que é o que causa doença naquelas pessoas que não têm ISG15. E se você imagina que se uma pessoa está o tempo inteiro estimulada e o tempo inteiro em estado antiviral, de fato faz muito sentido que essas pessoas não tenham infecções virais triviais, vamos dizer assim. Mas o que acontece aqui, então, quando a gente coloca USP18, ISG15 e a NS5 junto com a STAT2, que é essa proteína que vai fazer essa sinalização. A primeira coisa aqui que eu quero chamar a atenção, então, é nesse bloco daqui. Isso aqui é uma imunoprecipitação para NS5. Então, nós usamos o anticorpo anti-flag, era uma proteína que a gente transfectou nessa célula aqui, que é uma célula REC, transfectada com ISG15, é uma célula REC, knockout para ISG15, transfectada com NS5 e com USP18, em que a gente fez o pull down da NS5 e fez a pergunta: quando a NS5 está o pull down, STAT2 e USP18 estão nesse complexo? A resposta é sim. Quando eu faço o pull down, especialmente dessa USP18, que ela é mais estável aqui, ela é mutante aqui, na selvagem também a gente vê, mas nessa aqui é muito mais pronunciado, a gente vê que esse complexo ele existe dentro da célula. Tá? Então, existe um complexo que é STAT1, STAT2, NS5 e USP18. E aqui a gente fez um outro experimento, que ao invés de fazer o pull down da NS5, a gente fez um pull down da STAT2. E agora aqui a pergunta é a seguinte: se eu pego STAT2 na presença ou ausência de NS5, o que acontece com o USP18? E aqui vocês vão ver o seguinte: quando eu não tenho NS5, o USP18 se coimunoprecipita muito mais com o STAT2. Isso indica para a gente que essas duas proteínas elas estão competindo para o mesmo lugar. Isso é apoiado também pelo fato de que os lugares em que NS5 se liga a STAT2 e que o USP18 se ligam a STAT2 são, em parte, os mesmos. Tá? O USP18 se liga em mais lugares do que a NS5 com a STAT2, o que explica resultados do tipo desse aqui. Mas o fato é que quando eu não tenho NS5, muito mais o USP18 se liga a STAT2. Se a gente pegar, então,
se isso for verdade, se o USP18 for a proteína que de fato faz essa regulação, esse interplay com a NS5, uma coisa que vai acontecer é que quando eu infectar com dengue, eu tenho que esperar a fosforilação, a STAT2, né? A USP18 está aqui, isso aqui é a célula de nocaute para ISG15. Então, durante a infecção de dengue, o que acontece é que eu tenho uma fosforilação, uma ativação de STAT2 pior do que na selvagem, mas que é recuperada se eu transfecto a USP18. Então, isso aqui, basicamente, eu estou recuperando o fenótipo da ISG15 nocaute com a célula USP18, com a transfecção de USP18. O que pode ser melhor evidenciado aqui, que é muito parecido com os ensaios que eu mostrei anteriormente. Então, na célula ISG15 nocaute, eu consigo recuperar o fenótipo dela transfectando USP18, me indicando que essas duas proteínas estão, então, atuando de maneira ou sequencial ou juntas. Como a gente sabe que as duas só existem nas células juntas, o melhor guess é que isso está acontecendo com essas proteínas juntas. Então, o que a gente acha que está acontecendo? Esse aqui é o meu modelo final. Quando os interferons ligam na célula, então, quando se ligam no seu receptor cognato, a gente vai ter a sinalização JAK-STAT, a gente vai ter a expressão de diversos ISGs, dentre esses ISGs e ISG15. Se você der um tempo, o que vai acontecer é que os ISGs, como ISG15 e o USP18, que também é o ISG, vai se ligar na cadeia 2 dos receptores do interferon, vai deslocar a JAK1 e aqui a gente tem o controle das respostas. Isso aqui é o que acontece na célula em uma resposta imune normal ou nas células bystander. Nas células infectadas, o que a gente acha que acontece? Numa célula selvagem, o que acontece é que NS5 se liga a STAT2 e leva para a degradação. No entanto, a USP18 ela está competindo pelo mesmo espaço com a NS5 pela STAT2. O que acontece, então, é que essa degradação acontece, mas não é muito eficiente. Se a gente não tiver ISG15 e não tiver ISG15, obviamente a gente usou um knockout, que é uma situação bem drástica. Mas você pode imaginar em células que têm expressões diferentes, né? Como vocês viram ali, pouquíssimas células no começo lá da apresentação, pouquíssimas células são infectadas. E o que a gente acha que acontece, então, é que quando eu não tenho a USP18 aqui para competir com a NS5, a STAT2 vai estar completamente livre, a degradação de STAT2 vai ser aumentada, o que vai levar à imunossupressão, e quando você tem essa imunossupressão, você tem o aumento da replicação do suave vírus. Por isso, então, meu título falando que ISG15 é uma proteína antiviral circunstancial. Ela é circunstancial porque, nesse caso, eu não acho que houve a coevolução direta de USP18 e ISG15 para fazer o contra-ataque da NS5. Na verdade, a função era fazer isso é obviamente especulação, né? Fazer a regulação negativa, que por um acaso o dengue usava para fazer o mesmo espaço para poder fazer a regulação negativa no momento que ele queria. Então, esse é o nosso modelo. Quais são nossas conclusões, então? A gente conclui que o USP18 é o responsável, medeia a restrição de ISG15, que ISG15 faz na infecção por dengue e zika, porque ele atenua, então, a capacidade de NS5 de degradar STAT2. Inicialmente, isso impacta a célula que está infectada, mas com os routes de infecção que
que podem ir acontecendo, o que os vírus vão fazer é encontrar um tanto de célula que agora não recebeu a informação correta de que as células estavam infectadas, e aí o vírus vai se espalhar de maneira mais eficiente. Esse trabalho foi realizado no meu laboratório, então, pela Constanza, que foi uma pós-doc do Lab, está nos Estados Unidos agora, com a ajuda da Adara, que ajudou ela e a Zamira fizeram várias dessas células knockout. O Edroaldo é um professor novo aqui no departamento, está dividindo o laboratório com a gente. Ele é o cara que você tem que ir para se precisar analisar dados de sequenciamento de célula única. A Paula, que estava no laboratório também, que foi ela que começou a estudar IAT15 no Lab. O Juliano aí do ICC, que trabalhou com a gente bastante nesse projeto também, nos ajudou bastante. Os alunos do doutorado, Daniel Patrício, que também fez alguns desses experimentos. O Edgar, que era pós-doc no laboratório, está em Nova York agora, colega do Juliano aí na universidade ao lado. O André, que também divide o laboratório com a gente. O Trevor Sweeney, da Universidade de Cambridge, que foi ele que nos deu aquele plasmídio da NS5, que senão ia demorar demais a gente clonar isso aqui. Fábio Zanini e Steven Quake, de Stanford, porque eles, até antes do trabalho desse estar publicado, já está publicado, é um PNAS, aquele trabalho. Antes do trabalho ser publicado, ele já deixou todos os dados de single cell disponíveis para a gente poder usar, então foi muito bom. E também a Sandra Pellegrini e o Carsten Mink por reagentes. Então, eu agradeço bastante a atenção de vocês, agradeço às agências financiadoras, em especial CAPES Biologia Computacional, o Newton Fund, CNPq e NCT, a minha instituição, que é a UFSC, e depois que a pandemia acabar, vocês podem vir visitar a gente, nosso laboratório aqui nesse pedacinho da ilha, e podem me contactar também por e-mail. E é isso aí. Muito obrigado, gente. Muito bom, excelente, Daniel. Muito obrigado. Excelente apresentação, claríssima. Com relação à parte aqui técnica e informática, foi tudo 100%. Não tivemos nenhum incidente. Correu tudo perfeitamente bem. Eu queria abrir a sessão para perguntas, pessoal. Perguntas e comentários no chat, tá? E queria já começar fazendo uma colocação, né? Eu achei interessantíssima a colocação que você fez sobre a célula A549, sobre o fato dela ser uma célula pulmonar, como um modelo de dengue, né? Eu queria só compartilhar um pouquinho da minha visão e ouvir teus comentários sobre isso, porque, em geral, a gente é super conservador, né? Achando ingenuamente que vai reproduzir um modelo que é super complexo com uma determinada célula só porque ela está lá no órgão, por exemplo, que é colonizado por um determinado patógeno. Então, você pega um patógeno respiratório para fazer o raciocínio inverso, né? Aí você usa uma célula A549 e fala assim, não, é um patógeno de pulmão, estou usando uma célula de pulmão, tudo bem. Quando, na verdade, tudo bem nada, né? Todas essas células são, na verdade, provas de conceito, são modelos experimentais para que você possa provar um determinado conceito, né? Então, por exemplo, eu não vejo problema nenhum de você usar a célula 549 com dengue, porque a justificativa está claríssima. E é interessante que o modelo é super limpo, né? Os resultados assim, são de uma clareza muito grande. E fiquei especialmente interessado numa conversa pós-pandemia, né? Porque essa célula é um modelo muito comumente usado para infecções por fungos, né? Que em geral são infecções respiratórias. E eu vi, na verdade, que o ISG15 controla algumas infecções, participa do controle de algumas das infecções causadas por fungo. Então, achei assim, interessantíssimo. Achei excelente que você tenha tocado nesse conceito, né? Que eu vou colocar de forma grosseira, não foram as palavras que você usou, mas dane-se, na verdade, essa célula de pulmão. Se você tem um modelo limpo que responde uma determinada pergunta, eu acho que é totalmente legítimo. E, como último comentário, eu queria dizer que gostei muito, né, lá no início, da tua colocação
sobre o que é um patógeno e o quanto isso depende do hospedeiro, sabe? Esses conceitos precisam ser trazidos o tempo todo, para que a gente não veja os patógenos como armas mortais e, principalmente, que a gente ignore o papel do hospedeiro, né, que é absolutamente fundamental, né? Eu sempre cito um comentário do Arturo Casadeval, que diz que um patógeno só é patógeno no hospedeiro suscetível, né? E aí a ilustração mais essencial que existe disso é a das vacinas, né? Você pode ter até um micro-organismo patogênico. Se o hospedeiro está vacinado com uma vacina protetora, ele não é patogênico mais. Então, são conceitos elásticos mesmo, que eu acho que você ilustrou muito bem. E aí, eu, como uma pessoa que gosta muito da área, eu agradeço por você ter feito essas colocações. E eu peguei esse conceito do Arthur. Então, ótimo. Que eu acho que está muito, muito bem colocado, né? Olha só, Daniel, temos aqui vários comentários de parabéns, apresentação interessante, trabalho lindo, excelente trabalho, apresentação excelente, e por aí vai. E a gente tem algumas inscrições aqui para perguntas, sabe? A primeira pessoa que pediu para fazer uma pergunta é a Priscila, pesquisadora do ICC, né, que você conhece. E aí, Priscila, queria te pedir para abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente. Oi, vocês estão me ouvindo? Muito bem. Oi, Dani, tudo bem? Desculpa, pessoal, estou sem câmera aqui, mas parabéns pelo trabalho, pela apresentação. É a primeira vez que eu vi ele assim todo fechadinho e ficou uma história linda e foi muito didático. Eu acho que os estudantes também conseguiram acompanhar bem o desenvolvimento do trabalho. Parabéns. Dani, eu tenho uma curiosidade num dos teus primeiros slides, que foi aquele que você mostrou o RNA-seq de single cell, justamente para tentar destacar quais são os genes diferencialmente expressos, e você mostrou que a população de célula infectada é bem pequena, né? E parece ínfima. Aquilo foi com PBMC também? O heatmap ou o TSME? single cell, a análise de transcriptoma single cell é baseado em sangue de indivíduos infectados? Sim, isso, PBMC. Uhum. Por que eu estou te perguntando isso? Justamente porque no nosso trabalho, que você estava junto do Guilherme, né, que a gente publicou em 2018 Sim. no Journal of Virology, a gente mostra que se pegar sangue do indivíduo infectado e fizer sorting para ver essas células estão infectadas, a gente tem mais ou menos 20% de infecção de CD8, CD14, aí cai para CD4 e CD19. Então, olhando pela transcrição, pelo fato de você achar, né, o RNA viral na célula, eu achei que aquilo está representado como muito menos. Então, fiquei pensando se o nosso trabalho de citometria por a célula ter sido infectada acabou tendo ser congelada acabou tendo um bias, ou se pode ser um bias do próprio RNA-seq por ser de um ou dois indivíduos só. Não sei se você conseguiu captar a minha ideia. Sim, sim. É interessante ali, esses dados são de poucas pessoas, né? E você imaginar que são tipo 10 mil células, mas de poucas pessoas, né? Então a força estatística está muito mais na intra-indivíduo do que entre vários indivíduos, e a gente sabe o tanto que isso é complicado para o humano, né? Então não são muitos indivíduos nesse trabalho, não. O que é legal, e eu até citei, honestamente, eu fiz a autocitação desse paper nosso, nesse agora aqui, que é o seguinte, que dá para ver linfócito T, monócito, tudo infectado com vírus também, né? Então, reforça essa coisa. A quantidade de infecção, eu acho que tem um tanto de coisa aí que pode justificar a quantidade. Qual foi o vírus, né, que estava circulando? Quanto tempo pós-infecção que o pessoal pegou o sangue desse pessoal? Então, eu acho que tem vários jeitos de justificar essas diferenças sem achar que é algum artefato, tanto do um quanto do outro, sabe? Tem muita diferença.
nos experimentos. Obrigada. Eu só fiquei surpresa que eu estava esperando mais célulinha vermelha. Obrigada. Então, vamos lá, que a gente tem mais algum... continuamos aqui com a chuva de elogios. E aí temos uma pergunta aqui do Murilo, que é estudante nosso, que eu vou reproduzir aqui para você, Daniel. A pergunta dele é sobre o loop de resposta que você mencionou com relação ao interferon. Qual seria o benefício para o vírus com relação à indução dessa resposta em loop? E, Murilo, se quiser complementar, é só abrir o microfone. Tá? Então, como é que é? Pode ler de novo? Desculpa. Olha, Márcio, minha pergunta é sobre o loop de resposta que o Daniel mencionou em relação ao interferon. Qual o benefício para o vírus da indução da resposta por loop? Então, o que a gente acha que acontece ali na verdade, uma pequena janela de tempo que o vírus tem para poder agir antes que essa cascata seja disparada o tempo inteiro. Então, ele, na verdade, ele não se beneficia, porque a gente tem que pensar, na verdade, no que acontece na vida real, né? No selvagem, vamos dizer assim. Então, o que a gente acha que acontece ali é que esse loop acontece na vida real nos pacientes que não tem ISG15, né? Mas a maioria das pessoas, o que vai acontecer é que aquela interação ali, ela é dinâmica, né? Da interação entre o USP18 e o receptor, a cadeia 2 do receptor, ela fica ligando e desligando ali o tempo inteiro, da USP18 com o STAT2, desculpa. E nesse momento, se a NS5 está presente ali, o que ela pode fazer, e a USP18 não está, é cooptar essa proteína para degradação mais rápido. Então, na verdade, ela evita com que o loop que aconteceria se a ISG15 não tivesse lá sem o vírus, aconteça. E por isso ela imunossuprime a célula infectada. Perfeito. Murilo, se quiser comentar alguma coisa, enquanto você vai pensando, Murilo, eu vou passar aqui uma pergunta do Juliano. Juliano, Samuel, Alan, aqui o pessoal todo elogiando muito. E o Juliano fala assim, ótimo seminário, Daniel, como sempre. Com relação à ativação de interferon pelo dengue vírus, como a expressão temporal de ISG15 e USP18, né, é diferente ou são expressas ao mesmo tempo? Ainda, como a regulação da expressão desses genes em células infectadas, com relação à regulação, como você acredita que esse controle da via de interferon via ISG15 e USP18 interfere na resposta a infecções virais crônicas, quando você tem o estímulo de PRRs constante? Juliano, se você quiser detalhar melhor, eu te peço para abrir aqui, porque vocês pediram para o analfabeto em imunologia fazer essa pergunta. Isso aí foi covardia. Olá, pessoal, todo mundo. Oi, Daniel, tudo bem? Fala de olho. Ótimo seminário, como sempre. A minha curiosidade é só, quer dizer, no contexto de infecção aguda, eu imagino que você tenha uma expressão mais tardia de USP18, né? Porque como ele vem para fazer a regulação negativa do interferon, quando você já não tem mais o estímulo de PRR. E, quer dizer, eu não sei se ela realmente mas eu imagino que ela seria, pelo menos, com algum delay do ISG15. E aí a minha pergunta é como que isso ocorre, essa regulação do interferon em infecção viral crônica, onde você tem, por exemplo, HIV, hepatite, durante 10, 20, 30 anos de infecção, estimulação constante de PRR, como que isso talvez contribui para que você tenha, de alguma forma, também uma interferopatia associada nesses casos de infecção crônica? Pergunta difícil, né? Cara, eu acho que essa é uma pergunta completamente... Só queria registrar que eu não estava conseguindo nem fazer a pergunta. Responder, então. Pergunta difícil, porque, cara, assim, se houver alguma... Então, na primeira parte, se a regulação temporal, se houver alguma disparidade entre a expressão de USP18 e ISG15, ela não é tão grande. Ela pode acontecer, mas não é tipo, a gente está falando aqui de 2 horas, 4 horas e não de dias.
como que isso aconteceria em doença crônica? Cara, eu acho que uma coisa que isso me mostrou aqui durante esse trabalho é que é extremamente dependente do patógeno. Fazer esses experimentos, por exemplo, com hepatite C ia ser do caramba, né? Porque talvez até você tenha você vai ter desenvolvimento de hepatite crônica, né? E eventualmente de carcinoma. E a gente sabe que ambiente inflamatório constante pode levar a esse tipo de coisa, né? Então, seria interessante explorar, mas eu estou hand-waving aqui total, porque a resposta curta, e aliás é uma coisa que eu vou te falar que a gente não explora, né? Infecção crônica, para a resposta que a gente normalmente está na cabeça como aguda, né? Cara, a gente fala interferon a partir de 5 minutos, que é o primeiro estágio fosforilado ali, né? Então, pensar em 30 anos é interessante, mas eu nunca abordei isso, não. Aí, ó, traz o modelo de Hep-C do Charlie aí, que a gente faz esses experimentos quando você voltar aí. Legal, legal, muito bom, parabéns, Dani. Muito interessante aí essa super fechado trabalho, top demais. Obrigado, Márcio. Valeu. Valeu, Juliano. Prazer aqui a ter o Juliano participando, né? Uma das poucas vantagens de a gente fazer um seminário à distância é poder fazer o seminário sem fronteiras, né? Claro que o presencial é muito melhor, mas o remoto tem esse tipo de vantagem. Espero que estejam bem aí, Juliano e Ana. Então, Daniel, olha, foi isso. Acho que impactou muito positivamente o nosso grupo de alunos e pesquisadores. Márcio, a gente teve... Opa, Cláudia. Eu tinha levantado minha mão. Você vai encerrar agora? Não vou nada, é porque eu não vi você ia ter coragem de fazer um negócio Desculpa. desse. Não, vamos lá. Oi, Dani. Vou perguntar. Acho que eu furei a fila aí, talvez. Me desculpa, porque eu achei que você ia encerrar, Márcio. Desculpa. Seguinte, Dani, parabéns pelo seu seminário, sempre ótimo. E, enfim, parabéns. Eu só queria duas coisas mais como assim, uma abordagem de virologia. Uma é, esses pacientes estavam infectados com qual sorotipo de dengue, né? Isso é sempre a gente se interessa para saber, porque a gente sabe que tem muita variabilidade, então eu queria saber, é uma curiosidade apenas. E a segunda questão é o seguinte, você sabe que a NS5 é uma proteína muito grande, Sim. e você mostrou que você também tinha um fenômeno similar com Zika. Eu queria saber se você tem ideia de qual que é o domínio da NS5 que liga na STAT2, tá? E se isso a gente pode, por exemplo, se é o mesmo, se a gente tem um domínio comum, tipo assim, sei lá, um sítio catalítico, alguma coisa assim, que possa ser um domínio comum e que isso possa ser utilizado para outros vírus, para outros clades. Isso é extremamente interessante como alvo, né? Então, eu acho que seria uma coisa a explorar. Eu queria saber se você tem alguma ideia sobre o domínio. Sim, Cláudio, isso está bem explorado nos trabalhos do Adolfo Garcia Sastre. Quando ele descreve isso, se não me engano, é um cell host microbe, um para o dengue e um para o Zika. E eles comparam as respostas, inclusive tem um de febre amarela também, inclusive a de febre amarela age diferente da de dengue e da de Zika. Então tem relativamente bem definido, sim, mas eu não lembro de cabeça. Eu acho que está na porção N-terminal. E não perto das porções catalíticas nem da metiltransferase, nem da polimerase. Sobre a primeira pergunta, acho que dengue 1, mas eu vou ter que checar no paper para poder te falar. Obrigada. Só uma observação. Seria interessante a gente olhar, já que você citou a febre amarela, seria interessante a gente olhar a febre amarela selvagem vacinal. É diferente. Já te falo, é diferente. Isso é bárbaro. Tá bom. Obrigada. Sim. Vamos olhar. Tamo junto. Muito bem. Desculpa, Cláudia, eu estava de olho no chat e não vi o sinalzinho da mão levantada.
Daniel, a gente teve uma audiência, teve em torno de 75 pessoas. Teve mais gente às vezes, 72, 73 foi o mínimo, acho que foi bastante bom. E os comentários são interessantes, né? Porque eles são todos no sentido de apontar, todos não, mas muitos no sentido de apontar a clareza do seminário, que foi uma coisa que eu achei que foi muito marcante mesmo. Eu sempre brinco com isso, é verdade para mim, né? Eu considero imunologia um campo de alta complexidade, difícil compreensão, e achei que foi muito claro, sabe? Então, eu estimo que o impacto tenha sido muito positivo no programa mesmo. Eu tenho que te agradecer, realmente foi uma ótima apresentação. Que bom, fico satisfeito de ter conseguido passar o seminário com clareza. Beleza, você já fica, né, convidado para seminários presenciais assim que a gente tiver uma definição sobre isso, e agradeço muito pela boa vontade, agradeço a presença de todos e espero que permaneçam todos bem, viu, gente? Obrigado, Daniel. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Bom vê-los eletronicamente, pelo menos. Isso aí, a presencial fica para breve, então. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa tarde. Até mais. Obrigado.